Na opinião de vocês, qual era a intenção, o objetivo político do comando golpista que organizou e conduziu o ataque aos palácios dos três poderes nesse último domingo, dia 8 de janeiro? Com a palavra, como não podia deixar de ser, Maria Carlotto. Boa noite, Breno. Boa noite, Zé, Valério, e aos internautas que estão assistindo. Bom, ocupar os prédios é que não era, né? Porque a destruição que eles promoveram no intervalo muito curto de tempo mostra que a intenção não era ocupar, né? Ocupação você vai no sentido de debandar, de querer um outro uso. Eu acho que o sentido simbólico era se opor radicalmente à República fundada em 88. Por isso que eles atacaram todos os poderes, por isso que eles destruíram prédios, destruindo símbolos. E a intenção política, a meu ver, é desmoralizar. Né? Desmoralizar o STF, desmoralizar o Congresso e desmoralizar o governo. Tem sentido dentro da lógica do bolsonarismo, né, dessa oposição radical, mais do que radical, neofascista, né, de construir uma república ou, enfim, uma forma de governo totalmente diferente, totalmente nova. Então, eu acho que a intenção era desmoralizar, deslegitimar o governo recém-eleito, mas muito mais do que o governo recém-eleito, todos os poderes da República e, com isso, a Constituição de 88. Lembrando que, e aí para concluir, né, são grupos que não aceitam o pacto feito na Constituição, na Constituinte, né, tem uma visão sobre a ditadura absurda, né, que aquilo, enfim, teria que ser retomado não nos mesmos termos, mas que teria que ser restituída, ressignificada. Então, eu acho que a intenção era atacar todos os poderes da República no espírito de desmoralizar a Constituição e o Pacto de 88, para promover aí não vou dizer um governo, mas um novo pacto social e na verdade, uma nova nação, né? Eu não posso me estender muito, que o Breno falou para eu ficar fixa na pergunta, mas eu Você acho... ainda tem 40 segundos. Então, é só para concluir, eu não posso deixar de dizer que a posse do Lula ela foi muito, muito simbólica, aquela subida da rampa, né, de que nação se estava reivindicando. E o bolsonarismo reivindica uma forma de nação completamente diferente. E por isso que ele precisa atacar todos os poderes da República. Então, a meu ver, era gerar o caos nesse espírito de desmoralizar o pacto constituído e da Constituinte. Valério Arcari com a palavra. Está sem som. Pronto. Temos som? Temos som. Eu dizia, eu penso que o que aconteceu ontem, tecnicamente, foi uma insurreição, ponto. Caótica, demencial, alucinada, em grande medida obscura, mas uma insurreição. O objetivo não parece ter sido outro, senão uma tentativa de derrubada do governo. Felizmente não houve mortos. Não foi uma manifestação de protesto, não foi o descontrole de uma explosão de radicalização espontânea. A aparente acefalia desta ação subversiva não deve esconder a responsabilidade de quem preparou, organizou e dirigiu uma tentativa de tomada de poder, obedecia a um plano. Foi uma tentativa malucada de provocar uma quartelada, um levante desarmado, mas não por isso menos perigoso. Obedecia ao cálculo delirante de que bastaria uma fagulha para que alguns generais colocassem os tanques nas ruas, que a faísca não tenha gerado um incêndio com a saída às ruas de tropas militares dispostas a oferecer sustentação a um golpe de Estado, não diminui a gravidade da sublevação que é golpista. E não anula o perigo do que é uma evidente simpatia policial militar que permanece pelo movimento bolsonarista. Creio que nós podemos dizer que foi uma
operação, é desconcertante, mas uma operação articulada, planejada, até minuciosamente orquestrada, que não pode ser subestimada. E, portanto, descobrir quem fez, quem deu as ordens, quem comandou, eu creio que é o desafio central destes dias. Abortou, fracassaram, mas o assalto aos palácios bolsonarista foi uma provocação intolerável. Breno? José Dirceu de Oliveira e Silva. Sem som. Foi o começo, na verdade, a continuidade daquilo que o Bolsonaro fez ao não reconhecer o resultado. Na prática, ele não reconheceu. Ele não o fez explicitamente porque ele podia ser processado, podia ser impedido, tornar-se inelegível. Mas eles não reconheceram o resultado eleitoral. É um pouco o que o Trump fez nos Estados Unidos. É o começo de um movimento de destabilização do governo e de um movimento que tenta criar no país as condições para um golpe de Estado. Porque está evidente que o assalto ao Congresso Nacional, ao Supremo e ao Planalto, e a destruição desses três símbolos da nação, foi feito com a conivência do governador do Distrito Federal e com a conivência e o pior, a total ausência do Comando Militar do Planalto e da Guarda Presidencial, Batalhão da Guarda Presidencial, que tem que proteger o presidente da República e os símbolos da República, que são o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Com a anuência tudo indica que a Polícia Legislativa colaborou, que a Polícia Militar colaborou, e que houve uma dissídia, omissão, ou, no mínimo, um erro grave de parte dos organismos responsáveis pela segurança do Distrito Federal, tanto o Ministério da Justiça como o governo do Estado. É uma situação que não é limite, é o começo, porque eles tentaram ocupar refinarias, paralisar estradas, eles já o fizeram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, eles têm inteligência, evidente que tem inteligência militar atrás. As cenas de um coronel retirando detidos de dentro do Congresso Nacional ou do Planalto, eu não me lembro agora em que prédio que era, fica evidente que há setores ou mesmo comandos das Forças Armadas por detrás disso. Então é muito mais grave do que parece. Não é uma arruaça, não são vândalos. É uma tentativa de golpe de Estado que pode ter sido um ensaio geral. Pode ter sido. Vamos lembrar do Tancaço no Chile. Pode ter sido um ensaio geral para ver qual é a nossa capacidade de resistência e da frente ampla, da frente de esquerda, das instituições do país, frente a essas tentativas. É um péssimo sinal. É um aviso claro, direto para nós, que haverá uma longa luta nesses 4 anos. E eles vão, por todos os meios, tentar destabilizar, inviabilizar e derrubar o governo. E quero repetir, e há, no mínimo, omissão, se não anuência, porque não é possível que as Forças Armadas, quer dizer, o Batalhão da Guarda Presidencial e o Comando Militar do Planalto, e as PMs e as Polícias Legislativas não reagissem a isso, não impedissem isso. Muito bem.